Pessoal, estamos começando aqui mais um Lá em Campos. Meu nome é Felipe, eu sou representante do GED da PUC-Rio. E junto comigo estão a Thalita e a Isabela. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Thalita Monteiro, eu sou representante do GED da Unesp, o GEDID, da Unesp Franca. Oi, pessoal, eu sou a Isabela, eu sou representante do GEDs da PUC Paraná. E hoje a gente vai falar sobre apostas esportivas, e eu acho que ninguém melhor do que o nosso convidado, o Udo. Ele é advogado, formado pela PUC em 2017, é mestre em Direito Esportivo Internacional, atua nas áreas de Direito Esportivo, Direito dos Jogos, Contencioso Civil e Arbitragem e Solução de Conflitos no Bichário e Moda, desde 2014, e possui experiência em litígios perante a CBF, a FIFA e o CAS. Faltou alguma coisa, Udo? Se quiser completar aí, seja bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade de falar com a gente e bater essa bola aí. Eu que agradeço o convite, Felipe. Vamos bater esse papo legal aí. Perfeito. Então, acho que para a gente entrar no tema, eu acho que não só para nós que estamos te entrevistando, mas para o pessoal que está assistindo a gente, seria interessante fazer uma diferenciação entre apostas esportivas e jogos de azar à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Legal, Felipe. Vamos lá. Quando eu começo a tratar desse assunto, eu sempre falo, se você quer estudar aposta esportiva, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a lei de contravenções penais, que é uma lei dos anos 40, que lá tem disposto no artigo 50 a definição de jogos de azar, né? Definição de jogos de azar pela lei de contravenções penais são divididas em 3 definições, na verdade, né? A primeira é o jogo em que o ganho e a perda é definido principal ou exclusivamente pela sorte. As apostas sobre corridas de cavalo em hipódromo ou local fora do hipódromo ou local não autorizado. E, por fim, as apostas em competição esportiva. Então, historicamente no Brasil, apostas esportivas são uma espécie de jogo de azar. Então, dentro do espectro de jogo de azar, existem as apostas esportivas. E se está na lei de contravenções penais, é porque é uma atividade ilegal, é uma contravenção penal. Só que aí, essa lei dos anos 40, a gente pula para 2018, e em dezembro de 2018 saiu uma lei, foi promulgada, que criou uma modalidade lotérica chamada aposta esportiva de cota fixa. Que essa lei, eu não vou adentrar assim tão profundamente, mas basicamente a lei legalizou essa modalidade. Então, de todos do espectro de jogos de azar que existem, a lei brasileira pegou uma vertical e legalizou, mas não ainda regulamentou. Ela deu 4 anos, um período de 4 anos, para o Ministério da Economia regulamentar essa atividade. Então, é exatamente nesse limbo que a gente se encontra. A gente tem uma atividade que é a aposta esportiva, que está legalizada efetivamente, mas não está efetivamente regulamentada. Então, quem quer explorar isso não consegue explorar efetivamente em território brasileiro. Como eles fazem estabelecendo empresa em outras jurisdições, pegam uma licença em locais que a atividade é regulamentada efetivamente e conseguem oferecer via internet aqui no Brasil. Então, eu fiz uma digressão grande aqui, mas basicamente, então, dentro do espectro de jogos de azar, a aposta esportiva é dessas modalidades que existe. Perfeito, Udo. Muito obrigado. Bom, Udo, já que você começou a falar justamente que as apostas esportivas são legalizadas no país, né? Elas são completamente lícitas. Falta essa regulamentação e quais seriam efetivamente os benefícios dessa regulamentação, né, no Brasil? Perfeito, Thalita. Quando a gente trata de uma atividade não regulamentada, existem várias certas liberdades e ausência de travas que faz com que casas de apostas, operadores, se possam, de certa forma, explorar o consumidor brasileiro. Então, assim, a primeira coisa que vem na cabeça quando eu falo de regulamentação vamos proteger o consumidor, vamos proteger o apostador. Então, assim, quando a gente fala de uma atividade que não está regulamentada, hoje em dia, por exemplo, se você apostar numa casa estrangeira de apostas que oferecem apostas aqui no Brasil, você não consegue pleitear na justiça brasileira se o seu direito for violado. Né? Então, você tem que ir na jurisdição em que essa casa de apostas tiver sede para você pleitear os seus direitos. Então, é algo muito complicado. Mas, além disso, existem diversas outras questões que são benéficas, que são
existem vários benefícios que vêm ao Brasil quando a gente trata de uma atividade regulamentada efetivamente. A primeira delas seria a arrecadação de impostos, porque existem bilhões e bilhões de reais e dólares que estão circulando nessas casas de apostas há anos, há décadas, eu diria até, e o Brasil não vê a cor desse dinheiro. Esse dinheiro vai todo lá para fora porque a atividade não é regulamentada, mas essas empresas se exploram o que a gente chama do mercado cinza brasileiro, uma espécie de uma brecha legal que tem na nossa legislação que permite que eles atuem de maneira virtual, digamos assim, no Brasil. Mas o dinheiro todo acaba indo lá para fora, e junto com o dinheiro todo lá para fora, a geração de empregos, os empregos não são gerados aqui dentro do Brasil, e o investimento estrangeiro, que poderia muito bem estar vindo para o Brasil, acaba não vindo. Então, assim, existem diversas questões que são benefícios que são potencializados com uma regulamentação e questões e malefícios que são potencializados com a ausência de regulamentação. Então, assim, hoje em dia ninguém sabe aqui no Brasil o que se passa dentro das casas de apostas. Não tem informações de quanto dinheiro está circulando, se os apostadores estão utilizando esses veículos para lavagem de dinheiro, para fraude, evasão fiscal. Não se sabe exatamente se os operadores estão respeitando, por exemplo, o princípio do jogo responsável, que seria você não explorar certas fragilidades e vulnerabilidades de consumidores que são viciados em apostas, têm patologia em relação a apostas. Então, assim, são várias nuances que a gente não, no Brasil, no momento, a gente não tem trava. A gente não sabe se, por exemplo, menor de idade está apostando em casas que oferecem apostas no Brasil. Isso seria, obviamente, proibido, né? Então, assim, são várias questões grandes e pequenas que acabam tornando o mercado brasileiro juridicamente inseguro, né? E com uma regulamentação a gente mitigaria bastante esses riscos. Como funcionavam os sites de apostas antes da sua legalização? Haja vista que muitos brasileiros já possuíam acesso a esses sites antes. Perfeito, Isabela. Na verdade, existe como está hoje, na verdade, né? Assim, houve a legalização em 2018, efetivamente, mas antes de 2018, os sites estrangeiros já exploravam o mercado brasileiro. As empresas com sede lá fora, com servidor, um domínio.com lá fora, conseguiam já oferecer apostas aos brasileiros desde antes de 2018. Com a legalização, com a Lei 13756 de 2018, houve, de maneira prática, assim, o que houve no mercado brasileiro efetivamente foi um conforto maior de publicidade da atividade. Tá? Então, assim, em termos de exploração, continuou sendo explorado da mesma forma, só que a partir de 2018, por exemplo, clubes de futebol se sentiram muito mais confortáveis em fazer publicidade e patrocínios de casas de apostas. E com isso, com a força, obviamente, do futebol e com essa tranquilidade, digamos assim, para você fazer publicidade no Brasil, a atividade de apostas entrou recentemente para o mainstream, digamos assim. Então a gente vê a questão das apostas, todo mundo falando sobre aposta, gente dando dica de aposta, pessoal virando influenciador de apostas e dando aula, dando curso. Então, assim, entrou no mainstream efetivamente. Eu acho que isso seria o que mudou efetivamente desde 2018. Tava mutado aqui, mas é interessante a gente ver justamente o que você falou na prática, nessa expansão das apostas do mercado. Hoje em dia você vê as camisas dos clubes estampadas com sites de aposta, né? As emissoras de televisão falando abertamente. E eu acho que puxando um pouco esse gancho, né, da expansão das apostas no país, que eu gostaria de saber como é que se dará a tributação das apostas em território nacional. Legal, Felipe. A Lei 3756 já traz para a gente como que vai ser a tributação, né? E a tributação, eu não vou entrar a fundo em tecnicidade de tributação, porque eu também não sou tributarista. Então, assim, sempre que eu trato desse assunto de tributação, eu divido em tributação do operador e tributação do apostador. O operador é a casa de apostas, né? Quando saiu a lei de 2018, a tributação sobre o operador estava utilizando como base o que a gente chama no mercado de turnover,
que é basicamente todo o dinheiro que entra na casa de apostas. Então, se eu, por exemplo, sou uma casa de apostas, eu abrir apostas para uma rodada X do Campeonato Brasileiro, se eu recebo R$1 milhão em apostas, eu seria tributado sobre esse 1 milhão. Porém, essa não é a prática dos mercados bem regulados, né? Os mercados bem regulados, eles estipulam uma tributação sobre o GGR, que é o Gross Gaming Revenue, que é o lucro efetivo das casas. Então, seria esse 1 milhão que entra na casa, menos os R$900 mil de prêmios que eles distribuem para os apostadores que acertaram, né? Então, isso é uma tributação muito mais justa. Então, a lei de 2018 chegou estipulando o turnover, e em 2021 mudou para o GGR. Tá? Então, essa tributação foi mudada e está de acordo com as boas práticas internacionais. Só que quando a gente vê, a gente está tributando também o apostador, né? A tributação do apostador seria de 30% sobre os ganhos acima de R$1.900. Então, assim, isso é muito complicado. Eu tenho alguns clientes do setor de apostas, de casas de apostas, e eles falam para mim, Udo, cara, isso aí vai, no longo prazo, inviabilizar a atividade no Brasil. Então, assim, se eu sou operador estrangeiro, a gente olha para o Brasil e fala, o Brasil é a bola da vez, eu quero me regulamentar no Brasil, eu quero pegar uma licença no Brasil para explorar o Brasil. Porém, ao mesmo tempo, se o Brasil começar a estipular tributação alta, travas para conseguir licença, valores exorbitantes, absurdos, os operadores estrangeiros vão pensar 2 vezes, né? Então, assim, eu gosto sempre de frisar que a gente está legalizando apenas uma vertical, né? Que é a aposta esportiva de cota fixa. Então, quando o operador vem para mim e fala, Udo, eu quero pegar uma licença no Brasil, eu falo, tá bom, por enquanto não tem como pegar licença porque não está regulamentado. Mas quando tiver, o que vai estar disposto no regulamento você pode explorar só aposta esportiva de cota fixa. Ah, mas Udo, eu tenho, no meu site eu não tenho só aposta esportiva, eu tenho vários outros jogos, blackjack, cassino, bingo. Infelizmente, você não vai poder explorar isso no Brasil. E eles falam, cara, mas 50% da minha receita é isso. Eu falo, infelizmente, você não pode, porque só isso foi legalizado. Aí o operador vai olhar para isso e vai falar, cara, eu posso ou pegar uma licença no Brasil, fazer uma limitação voluntária das apostas que eu vou fazer, dos jogos que eu vou poder oferecer aqui no Brasil. Além disso, eu vou ter que pagar um tributo no Brasil sobre o operador e eu vou ter que reter 30% dos ganhos do apostador brasileiro. Então, assim, o operador vai pensar 2 vezes antes de vir para o Brasil, o apostador brasileiro vai pensar 2 vezes antes de apostar nessa casa brasileira, vai pensar, cara, se eu vou gastar 30% aqui do valor nessa casa brasileira, eu prefiro apostar numa casa em outro país que eu não tenho imposto retido na fonte. Então, assim, é algo muito complicado que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, tributação do operador está de acordo com as melhores práticas internacionais, mas a tributação do apostador é algo que a gente tem que mudar na nossa legislação, porque senão, no longo prazo, a gente vai acabar ficando para trás em comparação com outros países. E aí vai totalmente ao contrário do que o mercado realmente quer, né? Então, completamente inviabilizado. Exatamente. A gente, o foco, na verdade, da regulamentação é a gente fazer um terreno fértil para que os operadores queiram vir para o Brasil e os brasileiros queiram criar empreendimentos voltados para a área de apostas, né? Até porque o que o mercado fala, né, as cifras que o mercado fala que o Brasil perde em decorrência da tributação são bilhões e a gente acho que não pode crescer, o Estado, né, não pode crescer o olho em querer tributar tudo no começo de uma regulamentação e esquecer que é algo que você quer perpetuar, né? É uma coisa que você quer que fique como cultura da sociedade, é uma sociedade que realmente vê a casa de apostas como não só uma fonte rentável, mas até uma diversão mesmo. Exatamente, Thalita, concordo plenamente com o que você falou. É uma atividade que a gente que trabalha na indústria, a gente deixa bem claro, assim, porque muita gente acha que apostas, eu vou ficar rico com apostas, aí não fica rico com apostas e acaba criticando a atividade. Mas aposta nada mais é do que um entretenimento, né? É um layer a mais de entretenimento. Se você tem uma partida passando na televisão de 2 times que você não torce, você vê de uma forma. Quando você aposta naquela partida, você vê de outra completamente diferente. É um layer a mais de entretenimento que você acaba se divertindo mais, né? E com amigos, você se junta os amigos, cada um aposta em um, ou faz um pool de apostas, enfim. É um layer a mais de entretenimento. Então você não pode enxergar isso como uma atividade que vai deixar alguém rico ou que é esquema para roubar seu dinheiro, né?
E assim, a gente tem que preparar um terreno fértil, porque isso é uma atividade que é para se perpetuar, como você bem falou, durante muitos anos. Nós não pode crescer o olho agora, achar que todo mundo vai entrar no Brasil, se licenciar e pagar todos os impostos que o Brasil está cobrando. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que criar primeiro um sistema interessante para eles lucrarem e no longo prazo a gente vai arrecadando dinheiro progressivamente. Sim. Pegando um gancho que você falou, né, do enriquecimento ilícito, num dos documentos que vazou sobre a possível regulamentação, se sairia ou não, existiu ali uma indicação, né, de que o Brasil adotaria um modelo de autorização, como você já falou, para o funcionamento das empresas de apostas esportivas, e nesse modelo de autorização foi inserido o compliance e ouvidoria, que seriam obrigatórias nessas empresas, nessas casas de apostas. A partir desse movimento, né, desse incluir esses dois pontos super importantes, qual seria realmente a função que o órgão regulador exerceria, né, na manipulação de resultados? Porque é algo que, quando a gente fala de apostas esportivas, a gente não pode esquecer, né? Perfeito, Thalita. Exatamente. Junto com. A gente sempre tem que falar dos dois lados da moeda, né? A aposta esportiva vai sim trazer muitos benefícios para o Brasil, trazer dinheiro em impostos, geração de empregos, uma regulamentação vai trazer uma proteção ao apostador e etc. Mas, ao mesmo tempo, também a aposta ela está ligada à manipulação de resultados. Grande parte das manipulações de resultados mundo afora acontecem por conta de atividades relacionadas a apostas, né? Mas muita gente se confunde, acha que agora que o Brasil vai regulamentar, já legalizou e vai regulamentar a atividade, que a manipulação de resultados vai começar a ocorrer. Mas, na verdade, já ocorre há muitos anos, né? Há décadas, muito tempo que isso ocorre. Então, assim, isso ocorre com ou sem regulamentação, com ou sem legalização. A gente pode falar, amanhã, pessoal, o presidente da República assinar, falar, tá proibido tudo, apostas, jogo de azar, tá tudo proibido de novo. Enquanto existir uma casa de apostas em algum lugar no interior, lá no fim da Ásia, vai existir manipulação de resultados. Tá? Com a globalização, com o acesso à internet, é fácil você entrar em contato com atletas, participantes do evento esportivo, por outros meios, e aliciá-los para manipular certos resultados, né? Então é um mal que é muito difícil combater. Legalizar e regulamentar pode mitigar de certas formas, dependendo do que você inclui no regulamento, mas eu sempre digo que não precisa esperar a regulamentação para combater essa atividade. Eu acho que tem várias formas que, principalmente federações, entidades de administração do desporto, podem fazer para mitigar essas atividades. A primeira delas é a implementação de programas de integridade e educação de participantes, né? Vocês acham que quando eu digo participantes do evento esportivo, são os atletas, os árbitros, os dirigentes, técnicos, enfim. Vocês acham que os participantes eles sabem o que eles podem fazer em termos de apostas? Vocês acham que eles sabem se eles podem apostar no Campeonato Brasileiro de maneira tranquila, sem infringir nenhum regulamento? Ou isso infringiria algum regulamento? Será que eles podem apostar na Premier League, que é uma competição que eles não têm nenhum tipo de influência? Será que eles podem, de acordo com o nosso regulamento da CBF? Será que eles podem jogar Cartola FC? Será que eles podem jogar Rei do Pitaco? Será que eles podem... será que se eles forem aliciados por alguém querendo manipular resultado, o que eles têm que fazer? Eles têm que denunciar para alguém? E como fica a segurança dele? Então, assim, será que eles sabem que se você manipular um resultado ou receber algum valor para manipular o resultado, você vai sofrer não só na esfera disciplinar esportiva, mas você vai sofrer alguma punição também na esfera penal, com possibilidade de reclusão, né? Então, assim, são várias questões que nossos atletas, nossos participantes não sabem, né? Não têm efetivo conhecimento do que se passa, o que eles podem e o que eles não podem fazer. Até na Premier League, dos atletas mais renomados do mundo, muitos deles são sancionados por estarem envolvidos em apostas. Imagina os jogadores brasileiros, que a grande maioria, a gente tem muito mais atletas que na Inglaterra, e em grande maioria tem uma instrução menor e uma baixa renda, né? Então, assim, eu acho que educação é o primeiro ponto para a gente mitigar na raiz esse tipo de atividade, né? E o segundo ponto são medidas repressivas, que seria basicamente você criar canais de denúncia,
obviamente ligado isso também à parte da educação para os atletas também informarem quando forem iniciados, e também contratação de empresas de monitoramento de apostas, né? Então, assim, existem milhares de apostas do mundo afora. A melhor forma de você identificar uma partida que pode estar sendo manipulada por conta das apostas é você observando o volume de apostas em certas partidas. Então, essas empresas de monitoramento, elas têm uma database gigantesca de hoje até 15 anos atrás, de como que são os volumes de apostas de acordo com o campeonato e partidas específicas. Então, assim, o volume de apostas numa final de Copa do Mundo é extremamente diferente do volume de apostas numa terceira divisão paulista. Então, assim, tem sempre um volume e um conhecimento, um know-how de quais são os volumes que são investidos em certas partidas. Então, quando tem um volume estranho, diferente, muito diferente do usual, acende um alerta vermelho lá nessa empresa de monitoramento para investigar mais a fundo, observar o volume de o que está acontecendo, ver se aquela partida pode, se tem alguma uma explicação legítima para que aquele volume esteja sendo apostado. Se não tiver nenhuma explicação legítima, vai mandar uma notificação para a casa de apostas encerrar aquelas apostas, e uma notificação para a federação específica, se essa federação contratar os serviços dessa empresa, né? Aí, com o relatório em mãos, a federação vai poder entrar, buscar informações, investigar mais a fundo aquela partida para ver se houve efetivamente manipulação. E é assim que a gente começa a caminhar para combater isso, pelo menos na esfera do esporte. E fora da esfera do esporte, obviamente, tem várias medidas que podem ser feitas que são bem complicadas, porque envolve máfias internacionais e crime organizado de várias pessoas que acaba desaguando nos atletas de baixa escolaridade, baixa instrução, né? Porque eles são só a ponta do iceberg. O problema é muito mais fundo e é muito difícil combater. Quais seriam os prejuízos econômicos causados pela não regulamentação das apostas antes da Copa do Mundo esse ano? Seria exatamente esse, né? Durante as Copas do Mundo em geral, as casas de apostas movimentam muito mais dinheiro do que o usual. Então, muitas pessoas ao redor do mundo apostam nessas partidas da Copa do Mundo. Então, assim, o Brasil, eu acompanho a regulamentação há alguns anos, né? O processo de regulamentação. E sempre falam que vai sair dentro de 6 meses, aí passa 6 meses, nada, não sai, daqui a 6 meses, e o pessoal todo falava, vai sair antes da Copa do Mundo, com certeza, porque o Brasil tem que se beneficiar dos volumes de apostas que vão ser apostados na Copa do Mundo. A gente está agora 2, 3 meses da Copa do Mundo e nada foi feito, a gente não tem regulamentação. Mesmo se sair hoje a regulamentação, a gente não vai conseguir licenciar e passar por todo o processo de licenciamento até a Copa do Mundo. Então, assim, no final das contas, a gente acabou desperdiçando uma oportunidade de arrecadar bastante dinheiro e deixar o mercado brasileiro muito mais seguro para os apostadores. Perfeito. Passando para a próxima pergunta, eu queria saber se existe alguma previsão para a proteção do direito dos apostadores. Legal, Felipe. Com o mercado desregulamentado, os apostadores ficam muito desprotegidos. A realidade é essa, tá? A gente, como eu falei, as casas que exploram o mercado cinza estão estabelecidas em outros países, tá? Se você que está assistindo a gente aposta em alguma casa que esteja com uma operação no Brasil, ou seja, que esteja estabelecida no Brasil, essa casa está cometendo contravenção penal, e você que aposta nessa casa também está cometendo contravenção penal. Tá? Então, se você está apostando em casas offshore em outros países, essas casas estão explorando um mercado cinza, tá? Então, nesse caso, não tem problema, tá? Mas assim, a questão é que o apostador que aposta nessas casas estrangeiras não consegue uma segurança jurídica e uma proteção jurídica, na verdade, de que se ele, por exemplo, não receber um prêmio que lhe foi prometido, que ele vai poder pleitear na justiça brasileira os seus direitos. Então, assim, eu acho que é uma questão extremamente prejudicial a gente ter uma atividade que envolve milhões de brasileiros, na verdade. Eu já conversei com várias casas de apostas mundo afora
e nas grandes casas mundo afora, os brasileiros são top 3 consumidores de apostas. Então, assim, apesar disso, eles estão completamente desprotegidos. Então, você pode entrar agora no Reclame aqui nos sites, e a gente vai ver que tem várias pessoas reclamando de casas de apostas que não entregaram algum tipo de prêmio ou algum tipo de bônus, etc., que lhe foi prometido, e no final das contas fica por isso mesmo, porque eles não têm um respaldo da nossa legislação. Como as casas de apostas estão hospedadas lá fora, é muito difícil, é muito custoso você contratar um advogado britânico para entrar lá no Reino Unido contra a casa de aposta lá, enfim. Então é algo muito complicado que, infelizmente, o apostador sem uma regulamentação fica completamente desprotegido. Além de você perder completamente o consumidor, né? Exatamente. Completamente. Bom, nessa linha aí da possível regulamentação, notícia quente, né, que saiu hoje sobre a investigação que o Ministério da Justiça abriu sobre as casas de apostas e notificou, né, não só os clubes, como emissoras e federações, justamente por conta de patrocínios de casas de apostas em campeonatos, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse movimento, o que esperar, né, dessa investigação, o que isso realmente afeta nesses contratos de publicidade que foram fechados entre as partes envolvidas. Beleza, Thalita. Na verdade, essa investigação, na verdade, ninguém esperava. Chegou agora umas 2, 3 horas atrás que eu vi também. E a gente tem que esperar e ver o que vai ser investigado exatamente, né? Porque assim, a notícia diz que o Ministério da Justiça está notificando clubes da séries A e B para ter acesso aos contratos de patrocínio desses clubes com casas de apostas, né? Eu particularmente não sei exatamente o que eles estão procurando ali, se estão procurando, por exemplo, casas de apostas que estejam com operação rodando aqui no Brasil, para uma investigação mais a fundo. Pessoas no mercado, no meio jurídico, também especulam que esse movimento do Ministério da Justiça pode ser também uma forma de pressionar o Ministério da Economia para regulamentar uma atividade que está há 4 anos para ser regulamentada, e por uma inércia total do nosso setor público, a gente não regulamentou ainda. Então, todas essas casas de apostas que estão explorando efetivamente o mercado brasileiro gostariam de se licenciar, mas não podem por uma inércia do setor público, né? Então, assim, temos que aguardar para ver o que eles vão procurar efetivamente, o que eles estão procurando, o que vai ser investigado a partir desse acesso aos contratos de publicidade envolvendo clubes brasileiros. Então, perfeito. Obrigado, Udo. Eu só acho que a gente encerra aqui nossa lista de perguntas, né? Agradecer mais uma vez ao Udo, né, por dispor do seu tempo para falar aqui com a gente. É um prazer e a gente espera que você volte para programas futuros. Vou passar aqui para a Thalita e para a Isabela e no final aí para o Udo, para a gente poder fechar com chave de ouro. Eu só queria fazer um comentário, na verdade, antes de encerrar o programa. Eu acho que também, além de ser esses motivos que o Ministério da Justiça abriu essa investigação, eu acho que também vem de encontro com algumas declarações polêmicas, né, de técnicos e pessoas dentro de clubes que falam que o jogador fez tal coisa no jogo porque estava com a aposta ou do Cartola ou isso e aquilo. Acho que, querendo ou não, você acaba entrando no tópico que a gente já falou sobre manipulação de resultados, e é uma resposta a uma tentativa de realmente pressionar a regulamentação, porque todas as partes, na verdade, estão assim, flutuando em um mercado que não sabe para qual lado desaguar. Legal, Thalita. Eu entendo, mas ao mesmo tempo que existem sim atletas que saiu recentemente, né, em podcasts, técnicos reclamando de que o atleta X não fazia falta no jogo porque ele ia perder ponto no Cartola, né? Mas assim, falando especificamente sobre apostas, muita gente acha que as casas de apostas
estariam interessadas em manipulação de resultados, né? Então muita gente fala, pô, se o clube X está patrocinado por essa casa e algo estranho aconteceu na arbitragem daquele jogo, certamente, ou num lance específico do jogo, certamente essa casa de apostas pagou alguma coisa por fora para que aquele jogador manipulasse aquele resultado por algum motivo, mas se a gente parar para analisar levemente mais a fundo... É a menos interessada nisso, né? Porque a casa de aposta perde dinheiro. Quando ela estipula as odds lá e alguém que visa manipular resultados manipula um resultado efetivamente, essa pessoa injeta muito dinheiro naquela odds e recebe muito dinheiro, e quem vai pagar esse dinheiro que essa pessoa vai receber é a casa de apostas. Então a casa de apostas perde muito dinheiro com essa atividade. Então não é interessante para a casa de apostas manipular, né? Então, assim, eu estou curioso para ver o que o Ministério da Justiça vai buscar efetivamente, ou vai trazer à luz através dessa investigação dos contratos com clubes de futebol. Mas estou à disposição para no próximo programa a gente discutir mais a fundo o que vai ser trazido aí com essa investigação. Perfeito, Thalita, perdão por te cortar, a gente tira essa parte, que se emendar ficar legal. Já não sabia que você ia emendar o comentário, peço desculpas aí de antemão. Então, só para fechar o programa de novo, mas é engraçado o pessoal falar como se a manipulação das apostas viesse com a regulamentação das apostas, né? A manipulação dos jogos, perdão. O Castor de Andrade já está se revirando no túmulo aí, né? Mas, Exatamente. Mas perfeito. Só para a gente fechar, vou então recapitular o nosso encerramento, beleza, pessoal? Então, Uda, acho que fechamos a nossa lista de perguntas. Queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de bater esse bate-papo, né, de debater essa bola com a gente. Acho que não poderia ser um programa mais didático, né, e ainda mais num terreno tão nebuloso, tendo em vista a falta de regulamentação das apostas. Vou passar a palavra para a Thalita e para a Isabela, para elas fazerem os agradecimentos, e depois a gente fecha com você, Uda. Bom, eu queria agradecer por estar aqui mais uma vez gravando em Campus e pela presença do Udo. É sempre muito, muito bom ouvir você falando sobre esse tema, é sempre muito didático, né? Um momento de muito aprendizado. Muito, muito obrigada. Gostaria de agradecer por estar participando, né, pela oportunidade, agradecer também o Udo por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aqui para estar explicando um pouco para a gente sobre esse tema. Pessoal, obrigado de novo pelo convite. É sempre um prazer aqui estar falando com vocês. Espero que na próxima vez que eu volte aí a gente possa falar sobre o mercado regulado, um mercado efetivamente regulado, com regras bem claras do que pode, o que não pode fazer, e com o futebol brasileiro e o Brasil em geral conseguindo colher frutos dessa atividade que, mundo afora, já é um poderio financeiro gigantesco, e a gente tem tudo para ser top 3 mercados do mundo. Obrigado de novo pelo convite. Então, um abraço, pessoal.